Oi, gente, o nosso assunto hoje é superdotação. Eu sou a Priscila de Paula e essa é a Karina Fidelis. Ela é psicóloga clínica e educacional, doutora em educação e especialista em superdotação. Ai, Karina, que delícia esse Muito bom encontro! mesmo. Então, olha, conta pra gente, primeira coisa, a gente tem ouvido muito falar sobre superdotação e muita Uhum. gente entende que os superdotados são gênios. É. Explica pra gente. Não, na verdade, assim, a gente tem características de superdotação, né? Então, eu posso ter pessoas que são muito habilidosas sinestesicamente, por exemplo, jogar futebol. Eu tenho jogadores 22 em campo, né? Mas eu tenho um Messi, eu tenho um Maradona, né? Então, o que é que faz a diferença desse sujeito? Ah, porque ele treinou muito, porque não, tem algo que funciona nele que é diferente. Mas onde que aparece o destaque? Aquele acadêmico, né? Aquele que é bom na matemática, é bom na linguagem. Então aparece no destaque a superdotação, ou o que a gente chama também de altas habilidades acadêmicas, que vai se destacar na escola. Ele é bom em matemática, ele faz contas de cabeça, ele tem uma noção espacial muito boa, que é diferente de outras pessoas. Ah, mas ele pode ser um dom? Não. A gente está entendendo, com estudos ainda incipientes, que existe uma neurodiversidade. Então, o superdotado, ele é neurodiverso. E isso é uma coisa que a gente tem que colocar e não assustar com isso. Quer dizer, o cérebro funciona de um jeito diferente. Funciona de um jeito diferente. As sinapses estão inundadas de proteínas e tem muitos neurotransmissores ali. Então, funciona diferente. Então, é uma neurodiversidade. E aí, Né? por causa disso, precisa de uma atenção específica? Precisa. Primeiro porque tem muitos T's, né? TDAH, TEA, transtorno global do desenvolvimento. E a gente tem a superdotação nesse campo da neurodiversidade também. Então a gente pode confundir, sabe assim? O que a gente tem de diferença de um superdotado para um TEA, por exemplo? Eu tenho Que é o transtorno do espectro autismo. Eu tenho, por exemplo, duas crianças, um bom exemplo, que gostam de colecionar carrinhos daquela empresa. Miniaturas. Aí um menino, ele coleciona, ele tem 180 carrinhos, isso é caso, né? Assim, que não é real, né? Assim, ele tem 180 carrinhos e ele categoriza os carrinhos assim, pela cor, pela forma do farol. Aí ele disse para mim assim, Karina, esses aqui foram produzidos tal, 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 esses aqui vão ficar aqui, esses aqui vão... Ele categoriza, ele sabe tudo sobre os carrinhos e ele organiza os carrinhos, ele tem caixas separadas, cada dia ele leva um carrinho diferente. Ok. No caso do autismo, pode ser um hiperfoco. Um hiperfoco. E para o superdotado? Eu tenho uma outra criança que tem 180 carrinhos miniaturas, que categoriza eles, mas que durante o processo de brincar, ele cria uma cidade onde os carrinhos mais velozes têm uma pista especial, então esse aqui vai andar ali perto da zona hospitalar, perto da zona escolar. Agora, Karina, eu criei essa pista para eu poder fazer os carrinhos mais velozes andarem aqui. Ele cria soluções. Ele cria. Eu acho que o diferencial é a criatividade. E assim. Eu já ouvi especialistas dizendo que o mais adequado talvez nem fosse a super habilidade ou hiperhabilidade, seria uma hipercognição, porque às vezes essa habilidade não aparece, é um superdotado que na escola não fala, mas ele não tem uma habilidade especial, mas ele tem uma cognição diferente. Aí a gente entra com a questão da neurodiversidade. Os meninos têm um processamento, o pensamento é muito acelerado. Então, por exemplo, a gente tem estudos incipientes ainda, não tão comprovados, que tem crianças mais velhas
com 8, 9 anos que têm enurese noturna, que são superdotados. É fazer xixi na cama à noite, entendeu? E aí, isso tem a ver com metabolismo acelerado demais, que, em função dessa neurodiversidade, ele acelera tudo, inclusive o xixi de noite, que custa a controlar. Não tem um problema de esfíncter, não é um problema muscular, motor, mas é um problema de aceleração, de pensamento, inclusive. As crianças têm dificuldade de dormir, né? O pensamento. Então, o que acontece? É uma cognição muito acelerada, mas a emoção não acompanha. Então, é o que a gente chama desse gap entre cognição e emoção. Eu tenho uma cognição aceleradíssima, mas uma emoção que não dá conta. Primeiro, as crianças pequenas, 4, 5 anos, desregulam muito. O que é isso? Desregular. Dá uma birra, mas aquela birra que é desproporcional à situação. Uma briga desproporcional. Assim, uma birra que... O que acontece? Ela desregulou. Ela sentiu algo que ela não conseguiu dizer, mas o pensamento está processando. Então, quanto maior essa distância entre cognição e emoção, mais características autísticas aparecem. Que é a confusão, às vezes, no diagnóstico, né? Exatamente. Uma criança superdotada que é tida como autista. Exato. E aí não vai ter atenção específica para aquilo que ela precisa também. Outra coisa. Ai, mas ele tem transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Às vezes a criança é voada. Nossa, ela fica voando demais. Ela é muito... não, mas distrai e tal. Às vezes não é distração, é hiperfoco. Ele está tão focado naquela atividade que o mundo pode cair no entorno que ele está ali focado. Aí, quando a gente pergunta, fulano, você sabe o que você... Eu vi, mãe, você passou para não sei aonde, você fez não sei o quê, peraí que você... Ué, mas eu estou te chamando. Não, eu vi o que aconteceu, mas eu estou aqui, focado aqui na minha tarefa, na minha atividade. Então, muitas vezes, o hiperfoco, ele é confundido com a desatenção. E a hiperatividade, ela é confundida, muitas vezes na sala de aula, com o tédio que o menino está de ficar lá. Ele já fez, a professora explicou uma vez, ele captou o negócio rápido, e aí ele quer fazer outra coisa, ele quer cutucar o colega, ele quer desenhar, ele está olhando o que está aparecendo. Então, ele não quer, ele já aprendeu aquilo. Então, não é que ele é hiperativo, é porque aquilo ele já processou, ele já está em outra fase, ele já está fazendo outra coisa. Então, essa distinção é importante da gente pensar. Veja bem, não estou negando o transtorno do espectro autista, nem o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Você quer dizer que pode ser um superdotado que tenha um desses transtornos também? Pode, né? Alguns especialistas estão chamando de dupla excepcionalidade. Ele tem uma superdotação e tem transtorno de déficit de atenção, ou ele até tem um transtorno do espectro autista nível 1, que ele precisa de pouco auxílio, né? Ele consegue operar, é bem funcional. Mas isso a gente precisa ter muito cuidado. E aí precisa entender sobre a superdotação como sendo uma neurodiversidade. E que quanto maior distância entre cognição e emoção, mais características desajustadas, né? Ou não tão organizadas socialmente, vão aparecer. Você deu exemplos da criança do carrinho, que está dentro do espectro autista, ele categoriza os carrinhos por características determinadas. O outro está pensando na pista, está pensando em soluções. Deu o exemplo do cérebro que funciona muito rápido e às vezes pode ter até xixi de noite enquanto dorme. Tem como a gente tentar juntar tudo isso para estabelecer características que podem ajudar pessoas que estão te ouvindo a pensar? Talvez essa criança tenha uma superdotação? Tem.
a gente primeiro precisa pensar numa habilidade específica. Esse menino tem uma habilidade fora da média. E aí, o que a gente não está vendo e que precisa ver, por exemplo, pode ser uma habilidade pictória. O que é isso? De desenho, de pintura. O menino consegue desenhar e, assim, é impressionante. Isso é uma habilidade fora da média. Uma criança, por exemplo, que lê aos 3 anos de idade, o que a gente chama de hiperlexia. Esse menino tem uma neurodiversidade, ele tem alguma coisa que é diferente. O menino leu aos 3 anos de idade, né? Não é o normal de se ler aos 3 anos de idade. Ah, não, Karina, ele leu, ele se alfabetizou aos 5 anos, 6 normal, mas ele está estudando japonês, russo e o alfabeto cirílico. Porque acontece, crianças superdotadas... Eu recebo isso sim, os meninos, outro dia eu recebi no meu consultório, o menino fez o alfabeto cirílico. Com que idade? 4 anos e meio. E aí, nesses casos, fica mais fácil quando é uma coisa que aparece, uma habilidade excepcional? Quando aparece, fica mais fácil da gente pensar. Gente, será que ele tem uma superdotação? Será que essa neurodiversidade está mais para superdotação? Porque o que acontece? O autismo, a gente já tem protocolos que vão... que a gente vai ticando, assim, muitas vezes, tem uma intervenção precoce, você vai percebendo isso. Para a superdotação, a gente ainda não tem protocolos tão determinados. Então, precisa ser na clínica, na observação, no contexto. Então, uma das características, ele faz umas coisas muito diferentes, assim. Tem pais, por exemplo, que têm filhos únicos e os filhos aparecem com algumas dessas características, e eles só vão entender isso lá pelos 5, 6 anos, quando a criança entra na escola, ela já sabe ler, mas os pais não têm comparativo entre filhos, por exemplo, ou entre crianças. São pais que, é filho único, os pais não têm irmãos, não tem muita criança na família, eles falam, Karina, achei que isso era assim, normal, que era assim o desenvolvimento. E aí, só lá, quando está em contato, né, socialmente na escola, que vai identificando, não, mas ele lê, nossa, mas esse menino é muito inteligente, nossa, esse menino tem muita habilidade, assim. Então, eu acho que isso é uma diferença. Nessas características que podem definir o que é ou não é superdotação, ou ajudar nesse início desse diagnóstico, você acha que tem mais alguma coisa que precisa ser dita? Eu acho que ficar muito atento às questões comportamentais e não negligenciar ou não banalizar os sentimentos. Ainda ontem eu estava atendendo uma mãe e eu disse isso. Ela falou, Karina, minha filha está dando birra demais. Ela está com 5 anos, mas está fora do normal. E como ela tem um filho superdotado, assim, que está com 7 anos, com 7 para 8, ela falou, eu estou achando que está repetindo muito. Aí eu falei, mas calma lá. A gente não pode ser leviano de já colocar também rótulos e já pensar em características só porque o irmão tem, ela vai ter? Não necessariamente. Então, assim, a gente precisa entender. É uma birra? Ela falou, Karina, é uma birra fora do normal. Então, isso chama atenção. Então, não negligenciar. Falar, isso é um piti da criança. Pode ser? Pode. A gente está acostumado com tanto de piti de criança. Mas... se é algo exagerado não, vou usar uma palavra mais adequada. Intensidade. Porque os superdotados são muito intensos. Intensos na emoção. Então, por exemplo, se pisou na formiguinha e ela tá vendo o caminho de formiga, como assim? A formiga morreu, não pode, você não podia matar a formiga e tal. Ai, meu filho, mas peraí, isso aqui estava atrapalhando. Mas não pode, porque tem uma casa, ele constrói uma casa.
é muito intenso. Parece um exagero para as pessoas que não são superdotadas, mas para o cérebro de um superdotado é assim que funciona. É assim que funciona. Né? Da mesma forma, a alegria também é intensa. Tem uma excitabilidade, que a gente chama, que vira até motora. E aí é uma excitabilidade que o sujeito não cabe em si. Nossa, mas foi legal demais aquele kart que eu fui, foi muito legal. Eu falo, calma, deixa eu entender. Karina, mas foi... Aí fica muito intenso, é uma hiperexcitabilidade também. Uma euforia. Uma euforia, exato. Nós vamos continuar a falar sobre isso no próximo papo, porque esse assunto vai render, né? E você é uma referência aqui em Belo Horizonte. Aqui em BH, eu tenho tido, assim, muita procura pelo trabalho, inclusive por conta de estudar e a gente ir tentando fazer essa diferenciação também, de identificação. Não vou nem chamar de diagnóstico, porque não é um transtorno, é uma característica. Então, eu, Karina, gosto de dizer que a gente identifica a criança superdotada com altas habilidades. Bacana, vamos continuar esse papo daqui a pouquinho. Assiste o próximo vídeo.